Olá, telespectadores do canal 14 da NET, TV Com Pelotas, 23 anos junto à comunidade. Hoje estamos aqui na Desmóvel, empresa do Lucas, nosso amigo, tendo a oportunidade de receber aqui nada mais nada menos do que uma mulher que foi prefeita 2 vezes na cidade de Cristal, suplente de deputada. Ela vai conversar conosco, ela se chama Fábia Almeida Richter, daquela escala que você sabe. A palavra é sua, bem-vinda a Pelotas. Tem algumas coisas para nos contar. Pedágio, mandato, suplência de deputado, bem-vinda. Muito obrigada, Flávio, uma alegria poder estar aqui na TV Com, falando sobre um assunto tão relevante que são os pedágios, né? Eu, quanto prefeita, meu mandato começou em 2013 e ele terminou em dezembro de 2020. Tivemos ali naquele período uma ótima convivência com a Ecosul, mas talvez muitos lembrem, antes da pandemia, nós discutimos uma possibilidade de prorrogação do contrato da Ecosul. E naquela época eu já falava, eu sou a favor, desde que realmente diminua o valor do pedágio, porque eu sou enfermeira e enxergo todas as coisas pela questão da saúde. Então, quando tu não consegue pagar a tua conta, quando tu vê a tua empresa que não está indo bem, quando tu não consegue cumprir as tuas responsabilidades com o teu trabalhador, né? Nós temos uma questão de logística muito forte na nossa região, nós somos caminho do porto, Sim. Né? E isso faz com que a gente tenha que pensar que as pessoas adoecem quando elas não dão conta de pagar suas contas. Então eu sempre dizia assim, eu não quero esperar terminar o contrato em março de 2026 para a gente começar a melhorar o custo final da nossa logística. Em Guaíba, permita interrompê-la, em Guaíba, em algum momento, quando se tinha apenas uma ponte de acesso, Eldorado tinha uma praça de pedágio. A gente teve pessoas que acabaram por falecer na estrada, houve um momento. Foi. Isso também não era uma preocupação? O que tu fala é importante, Flávio. Você já falou na área da saúde? Eu gosto do pedágio. A gente tem um abaixo assinado que é contra pedágio, mas na verdade eu pessoalmente acho o pedágio bom. Eu fiz essa relação, parece meio confusa a minha pergunta, mas eu acho que o pedágio tinha muito a ver com a reconstrução de uma segunda oportunidade de ponte de acesso à capital. Por isso eu fiz essa mas não pequena é só relação. Isso. Não é só isso. Não. Quando a pessoa sofre acidente na BR, o socorro com o pedágio é excelente. O cuidado no socorro ali com aquela caminhonete, para quem fura pneu, para quem tem algumas coisas de mecânica, eu acho isso a melhor parte do pedágio. Eu me criei às margens da BR-116, minha família a vida inteira teve comércio às margens da BR-116. Eu vi inúmeras pessoas antes da ponte de Cristal, naquela descida que tem, que o pessoal desce correndo, muitas pessoas morrerem porque antes de antes da duplicação começar, nós tínhamos 2 rochedos bem grandes, 2 paredões ali, e teve muita colisão ali, com muitas mortes. Então, eu tenho essa coisa de que o pedágio ajuda, mas a ponte do Guaíba, ela foi construída, assim como toda duplicação, com recurso federal, do orçamento federal. E tu deve lembrar disso, teve muita luta de todo mundo aqui na região. Foi um somatório de todas as grandes lideranças, públicas ou privadas, que fizeram com que a gente conseguisse a duplicação da BR-116. Então essa luta agora, ela dá resultado, ela tem o seu valor. Ela dá resultado, com certeza, ela dá resultado. Só que agora a gente tem uma condição do contrato da Ecosul terminar em 2026 e a gente ter a possibilidade de uma nova concessão, de ter uma nova licitação. Como é que vai ser isso? A gente tem que vigiar para que não se leve um susto, né? Como a senhora gostaria que fosse? Olha, eu gostaria que nós não tivéssemos um volume muito grande de quilômetros nessa concessão. Porque o que aconteceu? É claro que essa concessão é antiga, é chamada a primeira geração das concessões, né? Já teve, né, melhor. Para quem está nos ouvindo entender, quando nós fizemos
quando foi feita a concessão da BR-116, ainda era um período que quem fez foi o Estado. Foram as primeiras concessões de pedágio, 30 anos atrás, né? 30 anos atrás. Umas primeiras concessões de pedágio, e o risco para quem vinha participar dessa licitação era muito alto. Então o risco está embutido no custo que nós estamos pagando. Sim, não me falha a memória, era o ministro Padilha, Eliseu Padilha, pode ser. ministro do transporte, aí eu já não naquele momento. Eu acho que isso foi... eu me lembro que o Padilha estava quando a gente discutia ali o novo contrato, a possibilidade de renovar contrato. Sim. Se eu não me engano, era... Não, acho que não. Acho que tu está certo. Acho que tu está certo. Bom, o que a gente tinha, o que a gente tem nessa concessão? Se nós olharmos, a rodovia ela é cuidada pela Ecosul, pela Ecovias, até um pedaço de Santana da Boa Vista. E tem poucos pedágios nessas ramificações. Por quê? Porque quando fizeram um estudo, esse estudo disse: a BR-116 tem o maior volume, a maior densidade, vamos cobrar aqui, e que isso vai resolver o custo de todas essas ramificações. Eu espero que a gente não tenha isso tudo e que nós possamos, assim, levar em conta que temos uma rodovia duplicada, né, que não vai precisar de tantos reparos por muito tempo. Enfim, eu espero que a gente tenha uma sinalização melhor. E eu espero e sonho com um pedágio de R$6, tenho dito isso. Muitos me chamam de doida, que jamais vai chegar a isso. Esse é o preço para veículo que eu entendo que seria justo. Seria muito importante. Eu queria fazer uma pergunta, só para a prefeita de Cristal, por duas oportunidades. Tem um pedágio, que hoje é a Ecosul, que administra, mas o que sobra para a prefeitura de tarefas? Por exemplo, iluminação pública da faixa, quem paga? É a prefeitura. É a prefeitura. É a prefeitura que paga. Mas isso porque nem todo mundo sabe, né, prefeito? É as prefeituras que pagam. Isso porque no contrato de concessão não tinha iluminação nesses trechos que foram feitos com a duplicação da BR-116. Isso não está no contrato. Não. Vai estar no próximo contrato, por isso que a gente tem uma angústia de ver os estudos. E esse é o problema que se diz que talvez não se tenha uma concessão e por isso que o DENIT vai ter que assumir e nós vamos ficar um período sem pedágio, porque não vai dar tempo de fazer a licitação. Mas como eles não sabiam que ia ter um fim do contrato, eles sabiam, mas existia um namoro muito forte, como ainda parece que vai e volta da Ecosul continuar, da Ecovias continuar. E aí eles não conseguiram preparar o pedágio. Bom, mas eu acho que também é da comunidade ela se preparar. Eu falava sobre energia elétrica porque você talvez em casa não saiba, mas a faixa, a estrada, a BR que nós passamos, tem muitas partes que não tem iluminação ainda. Isso. Já foi pior. Mas essa iluminação pública, ela vai para São Lourenço, Turuçu. Isso aí, cada cidade vai pagar no seu trecho um valor muito alto de energia elétrica. E a gente sabe que a energia elétrica faz a diferença e até pode atrapalhar a administração pública. Mas, Flávio, no meu tempo, né? Sim. Nós fomos uns dos primeiros a dizer nós pagamos energia elétrica. Porque... A senhora ouviu falar de outros municípios que não tenham conseguido? Não, tem municípios que até hoje não quiseram assumir. Se nós formos a Porto Alegre, nós vamos encontrar trechos que a iluminação existe e não tá ligada. Tem vários. Mas lá em Cristal, o benefício foi grandioso para a segurança dos munícipes. Porque, veja bem, Cristal tem zona urbana dos dois lados da BR-116. A BR cruza ao meio do centro. Isso. Então, imagina a passagem de carro, a ponte iluminada, o quanto que nós ganhamos com isso, né? Que é um grande benefício. Vidas, né? Vidas. Porque a iluminação pública, ela acaba dando mais segurança, projetando, principalmente para esse cruzamento na estrada. Quantos habitantes Cristal tem? Aproximadamente 8 mil habitantes. 8 mil habitantes. Mas nós concentrados? Nós temos metade por metade. Mais ou menos a metade na zona urbana e a outra metade no interior, que para vir para a cidade, na sua maioria, precisa atravessar a ponte.
Então, assim, isso nos gerou muita segurança e para nós não foi um custo alto. O maior custo, tá? Por exemplo, falando de Cristal, que tem pessoas que são de Cristal e que moram depois do pedágio. E às vezes até para vir na escola à noite, os seus filhos têm que pagar pedágio. Caramba! Nós temos muito que melhorar com a questão do pedágio. Não é ruim pagar pedágio, mas é que tu não pode onerar de mais uns e desonerar outros, né? Mas é necessário aí uma consciência social, né? Dessa característica de pessoas e familiares separados para a fronteira, mas aonde a saúde e a educação são fundamentais. Como conseguem separar isso? Esse olhar, eu acho que é um grande papel, né, dessa luta, né? Buscar essa luta social. Nós temos exemplos aqui em Pelotas também. Posto Branco, que você deve ter ouvido falar, só está muito inserida nesse debate. Sim. Posto Branco é um problema. O pessoal de lá, né, tão sofrido, tão judiado. Se busca alternativas e não tem. Olha, nós estamos fazendo essa transmissão, telespectador, direto desta loja aqui, da Desmóvel, de um amigo empresário que gera muito emprego e que nos dá a oportunidade de estar aqui recebendo a nossa ex-prefeita de Cristal, 2 vezes prefeita, Fábia Almeida Richter, né, que nos dá a honra de recebê-la, e gostaria de deixar para a senhora as palavras finais, lembrando você, telespectador de nossas plataformas, um agradecimento, aí você pode curtir, inclusive mandar mensagens que a prefeita estará tendo acesso a você. As palavras finais são suas, e fica aqui já o convite para em breve estarmos via rede social, TV, entrevistando, quem sabe a senhora de lá e nós daqui. Sim, tá combinado? Mas é uma alegria poder vir aqui, essa loja está fantástica mesmo, né? Muito legal. Eu preciso falar de um outro tema que nós todos da região macro-sul temos que estar atentos. Nós temos um projeto sul que pega, vamos cortar em Cristal, mas é Camaquã, na verdade. Antes da zona urbana de Camaquã, termina a concessão da Ecovias. Então, nós estamos falando Camaquã até o Porto de Rio Grande, todo esse trecho aqui de rodovias federais. Mas um trecho muito grande. Isso. Nós temos um outro, com muitos pedágios. Isso. Nós temos um outro trecho que não é pedagiado, que já foi, que tinha um pedágio em Eldorado, mas esse outro trecho da BR-116, agora duplicado, pega entre Camaquã e Porto Alegre. Esse trecho está sobre forte possibilidade de ter pedágio. E aí a gente, assim, eu tenho dito reiteradamente que antes de pedagiar qualquer outro pedaço, nós precisamos saber como é que vai ficar essa concessão aqui dessa ponta. Mas eu também quero dizer que nós estamos dentro de um projeto chamado Integração do Sul, que eu até te mandei, Flávio, uma fotinho, depois tu puder publicar para o pessoal. Esse projeto, ele pega a rodovia que vai desde Santa Cruz, Santa Maria, Santana da Boa Vista e prevê a duplicação entre Eldorado e Pantano Grande. Prevê neste projeto que está em estudo o pagamento, a construção de alças do Guaíba e o pedaço da duplicação ali em Guaíba que ainda falta fazer, que estava com o Exército, lembras disso? Lembro. Ok. Então, lembro, muitas vezes passamos por ali com obras do Exército na estrada e avançou? Não, parou, está parado. Mudança de governo? Na verdade, depois das cheias, o Exército parou, porque ele teve que assumir outras demandas e ele parou ali a construção da BR. Eu estou te falando isso porque talvez a gente tenha que falar disso para as pessoas. É verdade. Porque se o estudo que está sendo feito pelo BNDES for concluído, e percebam, nós temos ali prefeitos da região da Carbonífera que estão ansiosos pela duplicação da 290, que está nesse projeto que o BNDES estuda. Esse projeto está andando muito. Então, o que nós temos pedido, que eu tenho dito, eu quero falar muito sobre isso, é que o melhor seria a gente não fazer parte desse projeto. Se querem nos pedagiar, pelo menos nos pedagiem do custo da BR-116. Não tem por que a BR-116 estar inserida em um custo
que vai fazer uma duplicação lá para uma outra rodovia. Não sei se tu conseguiu me entender. Claro, vai ampliar o valor do pedágio depois na prática. Ok, então pelo menos que... Por que não estudaram então toda a rodovia? Porque então, talvez não houvesse interesse. Por isso. Então, nós estamos sobre essa preocupação também. Mais uma para a gente se preocupar. Porque a nossa região é uma região diferenciada, infelizmente mais empobrecida do que o resto do estado. Nós temos aqui, da 290 para cá, nós temos menos deputados federais, já que sou suplente vou falar disso, mas nós temos também uma maior taxa de mortalidade de inúmeras doenças, porque os nossos serviços de saúde também não são tão aparelhados, e eu vou linkar, inclusive, até porque não tem recurso federal vindo do milharal de Brasília, né, dos milhões de Brasília, para conseguir fortalecer também os serviços de saúde. Como eu sou enfermeira, eu não consigo, eu linko isso tudo. Um caos. Mas esse pedágio caro, essas dificuldades que a gente sempre teve da BR-116, com inúmeros acidentes, nos prejudicaram durante anos. Nós temos que lutar unidos, todo mundo junto, para que a gente tenha um novo modelo, um jeito diferente. E só tem uma coisa em um país democrático que dá força sempre, é a união das pessoas. E por isso que a gente faz questão de falar sobre isso. É por isso que a TV Com está entrevistando, dando a oportunidade das pessoas terem mais informações, né, com diversas visões, inclusive. Eu quero agradecer a sua presença, o seu carinho com a TV Com Pelotas, que é uma associação de TV comunitária, que tem na presidência o professor Claudiomar Albeman. E nós aqui atuando na direção, mas atuando para levar informação. TV Com Pelotas, 23 anos com a comunidade. Prefeita, muito obrigado. Obrigada, volte Flávio, sempre. também. Esse assunto é muito importante e poderemos abranger nos próximos um pouco sobre a saúde. À disposição. Obrigado.